Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Como você está? Que bom ver você aqui no nosso 8º dia dessa caminhada maravilhosa de 21 dias. Eu me chamo Altair Altoff e eu quero estar, com você nesses 21 dias de reconstrução de uma mentalidade vencedora. Perfeito? Então, se você está iniciando hoje aqui, e hoje nós iniciamos nosso segundo ciclo de 7 dias, olha que maravilha, já se passou, já se passaram, melhor dizendo, 7 dias, um ciclo maravilhoso, o primeiro ciclo. Agora, a aula de hoje, a gente inicia o nosso segundo ciclo de 7 dias, ok? Então, se você está começando hoje, eu te convido a ir lá para a nossa primeira aula, assistir toda a jornada que nós já tivemos até aqui, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. E por que eu sei disso? Está fazendo diferença na minha vida. Perfeito? Então, vamos para o nosso tema de hoje, mas antes, aquele recadinho. Vai lá no meu Instagram, @AltairAltoff, com 2 Fs ali, e me segue lá, tá? Me segue lá, me coloque lá qual foi o seu ganho que você teve, ou está tendo com as nossas aulas até aqui, tá? Nós terminamos o primeiro ciclo ontem, tá? Então você pode trazer aí, o que você aprendeu nesse primeiro ciclo? Compartilha lá comigo. Printa aí essa aula, marca lá nos seus stories, me marca lá para a gente poder estar mais pertinho, para a gente poder, eu poder estar junto com você nessa caminhada, mais próximo, beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar do quê? De autoimagem. Autoimagem. Como você se vê? Nós vamos trabalhar isso na aula de hoje, no início desse segundo ciclo, tá? E o que é autoimagem? De uma forma bem grosseira, a gente pode ter ou conceituar a autoimagem. A gente tem assim, a autoimagem, a forma com que eu me vejo. É isso aí, é como eu me vejo. Mas olha que interessante, a autoimagem, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, é a forma com que eu me vejo segundo as lentes daqueles que me ensinaram. Isso mesmo. As pessoas nos ensinaram a nos ver a nós mesmos. Então, muitas vezes, eu me vejo limitado, eu me vejo ansioso, eu me vejo depressivo, eu me vejo fraco, eu me vejo sem condição de realizar algo. Porque muitas das vezes, alguém, no transcorrer da nossa vida, seja nossos pais, que fizeram isso, mas não por maldade, porque eles também não sabiam, eles são vítimas de outras vítimas. Nossos pais são vítimas dos nossos avós dos nossos bisavós. Vítimas em que sentido? Porque eles não tinham inteligência emocional. Eles não tinham esse conhecimento que nós estamos tendo hoje, que você está tendo aqui hoje, para você quebrar esse ciclo e fazer com que o seu filho tenha uma autoimagem mais forte. Mas muitas das vezes, essa autoimagem, ela foi introduzida em nós e por isso eu me vejo de acordo com as lentes dos olhos daqueles que me ensinaram. E isso vai ter impactos direto no meu resultado. Até porque a forma com que eu me vejo gera ou garante os meus resultados. Se eu me vejo perdedor, fraco e limitado, meus resultados vão ser pequenos. Se eu me vejo grande, audacioso, ousado, determinado, de ir atrás e fazer acontecer, meus resultados vão ser o quê? Maiores. Então, autoimagem. Auto sou eu. Imagem, como me vejo. Então, autoimagem é como eu me vejo. O grande pulo do gato aqui é eu começar a me ver com os olhos que Deus me vê. A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu posso me ver limitado? Vem aqui comigo. Você que, independente do seu credo, porque eu já falei aqui, quando eu falo de Deus, de Bíblia, eu não estou falando de religião, eu estou falando de algo muito maior. Você acha que Deus é limitado? Provavelmente você, mesmo você talvez não sendo um estudioso da Bíblia, você fala, não, Deus criou todas as coisas, ele é ilimitado. Nós somos imagem, ele me fez imagem e semelhança dele. Então eu sou, de um certo ponto de vista, ilimitado. Por que eu me limito ao fazer uma autoimagem? Então, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho que ser o quê? Ousado? Eu tenho que ser o quê? Determinado? Eu tenho que ter meus alvos? Eu tenho que ter o quê? Uma rotina, um projeto e uma rotina para alcançar esses alvos de forma determinada? Então, eu quero que você escreva aí no seu caderno e depois, quando você for fazer alguma publicação no Instagram, eu quero que você use a hashtag Eu Sou ISD. Autor, o que é isso? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou ISD. Eu sou ISD. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então eu não posso me limitar. Porque Deus, quando olha para mim, ele não olha
de forma limitada. Porque ele sabe o potencial que eu tenho. Ele sabe o propósito que ele colocou no meu coração. Ele sabe que esse propósito está linkado com as ferramentas que ele me deu, com o entendimento que ele me deu. Você tem o seu propósito, que Deus colocou no seu coração. E ele te deu o mecanismo, conhecimentos, né? Relacionamentos, para que você utilize esse propósito e transborde na vida dos outros. Você está fazendo isso? Então vamos nos ver como Deus nos vê. Então, eu preciso me enxergar, me ver como Deus me vê. E aí vem aquela pergunta, como você se vê? Você tem uma autoimagem forte? Você vê assim, não, eu... E aqui, ó, cuidado, cuidado. Tem muita gente que acha que tem autoimagem forte, mas ali só está na arrogância, achando que é o cara. Não é disso que nós estamos falando aqui. Não é disso. Tem gente que você fala, cara, eu não suporto fulano, ele se acha muito. Esse se achar muito dessas pessoas é um bloqueio, é uma dor que ele tem. Que ele tem que se colocar numa posição de superioridade para querer, mas isso é o que? Uma fraqueza dele, dessas pessoas. O que eu estou falando aqui não é para você se colocar na posição de, né, né, maior do que ninguém. O que eu estou falando aqui é para você se ver. Tem um vídeo que eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, não sei se vocês já viram, meu filho que me mostrou. Ele está numa entrevista, ele fala assim, ó, na minha mente, eu sou o melhor. Porque se eu não pensar que na minha mente eu sou o melhor, como é que eu vou ser o melhor? E muita gente malhou ele, falou, olha, que arrogante, se achando melhor que todo mundo. Ele falou que na mente dele. Ele falou, eu sei que tem gente muito melhor que eu, mas na minha mente eu sou o melhor. Por quê? Porque ele se vê como o melhor. Como você se vê? Forte? Como o melhor? Se vê como Deus te vê? Ou você se vê com medo? Frágil? Isso demonstra que você tem o quê? Uma autoimagem fraca. Se você tem medo de fazer algo, se você tem receio, se você se preocupa, e nós já falamos aqui, né? Nós tivemos aula, né, só sobre a necessidade de aprovação. Se você se vê com essa necessidade de aprovação dos outros, a sua autoimagem é fraca. Como você se vê? Traga consciência. Os meus resultados dependem da minha autoimagem. Se você tem resultados bons na sua vida, é porque sua autoimagem está, ó, top. Agora, se você não gosta dos resultados que você está tendo, então comece a ver a sua autoimagem. Ou melhor, rever a sua autoimagem, porque isso está linkado diretamente com os seus resultados. Porque existe um ciclo, existe um mundo real. Esse mundo real tem resultados. Esses resultados vêm do quê? Das minhas ações. E as minhas ações vêm o quê? Da minha autoimagem. Porque eu me vejo que eu tenho competência ou não para fazer aquilo. Para agir daquela forma. E é um ciclo infinito. Mundo real, resultado, ações, autoimagem. E vai vindo. Ou seja, eu estou no mundo real, nesse mundo real eu tenho resultados, esses resultados advêm das minhas ações, e as minhas ações advêm da minha autoimagem. Se os meus resultados são fracos, é porque minha autoimagem é fraca. Se eu melhorar a minha autoimagem, eu melhoro o meu resultado. Por quê? Porque eu vou melhorar minhas ações. É simples, é só aplicar. Pode não ser fácil, mas é simples de entender. Então, uma palavra muda tudo. E é o que nós estamos falando desde o nosso primeiro dia. Hoje nós estamos no nosso 8º dia da nossa caminhada de 21. E o que eu mais falei aqui, mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Precisamos mudar nossa mentalidade. Se eu não mudar minha mentalidade, nada muda. Esse ano de 2023, eu comecei a estudar muito sobre pensamento, o poder do pensamento sobre os meus resultados. Se você mudar os pensamentos, que é a mudança de mentalidade, você muda os seus resultados. Então nós temos que ter isso. Eu preciso ter consciência das coisas. Eu preciso ter consciência de quê? Eu preciso ter consciência que eu sou filho de Deus. Eu preciso ter consciência que eu sou o quê? Herdeiro, que eu sou amado, que eu sou salvo em Cristo Jesus, que eu sou reinante, que eu sou próspero, que eu sou sábio, que eu sou resistente, que eu sou verdadeiro. Que consciência você tem de você? Para poder melhorar a sua autoimagem. Já parou para pensar nisso? O objetivo desses nossos 21 dias é nós pararmos para refletir sobre nós mesmos. Então, quem habita no salão da sua alma? Como assim, Altair, no salão da sua alma? É lá no salão da sua alma que está a sua autoimagem. Como você se vê em vários ambientes, está lá. Imagina um salão oval. Imagina um salão oval, lindo, maravilhoso. Você entra nesse salão oval e lá tem várias pinturas feitas a óleo. Pinturas que mostram você em determinados ambientes da sua vida. O que você vê nessas pinturas?
Talvez o salão da sua alma, as pinturas, está mostrando ali, na área profissional, alguém quieto, frágil. Na área de relacionamento, discutindo com pessoas. Talvez o salão da sua alma esteja sujo, mal cuidado, empoeirado. Como que está o salão da sua alma? Agora, a maravilha é que esses quadros pintados a olhos no salão da sua alma, eles podem mudar, dependendo de como você se vê. Olha que interessante. Se você começar a se ver na sua vida, no seu profissional como governante, como reinante, governando ali na sua empresa, aquela pintura a óleo, muitas vezes, que mostra uma pessoa cansada, fadigada, ela vai se transformando numa pessoa forte, numa pessoa num trono, com a coroa na cabeça, realizando, abençoando vidas através do seu trabalho. O que você vê lá? Como que estão as pinturas dos quadros no salão da sua alma? O salão da sua alma é o lugar mais íntimo que você tem. O salão da sua alma está no seu coração. É o lugar mais íntimo que você tem. Quem que você convida para estar lá com você? Talvez você não tenha ninguém nesse salão da sua alma. É solitário, é sujo, é silencioso, é cinza, é triste. Talvez você convida muitas pessoas. E aí o salão da sua alma é bagunçado, é confuso. Tem muita luz, muito movimento, e você não consegue se concentrar. Quem que você convida para o salão da sua alma? Eu só tenho um convidado no salão da minha alma. É o único que tem autorização de entrar lá, que é Jesus Cristo. Ele é o único que entra comigo no salão da minha alma. E ali a gente conversa. E ali ele me mostra aquele quadro e fala assim, olha, Altair, esse quadro aqui, eu não vejo você assim. Isso aqui é porque você se vê assim. Eu te vejo você assim, 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 assim. E eu começo a mudar a minha autoimagem. E isso começa o que? Penetrar no meu ser, mudar a minha mentalidade, e eu começo a agir de forma diferente, o que muda os meus resultados. Quem você está convidando para o salão da sua alma? Pense nisso. Como você está se vendo? Mude seus resultados, mudando sua mentalidade, como você se vê. Então, qual é a tarefa de hoje? Nosso 8º dia. Primeiro, descobrir como Deus te vê. Como Deus te vê? Altair, eu não acredito em Deus. Tudo bem. Mas você vai ter que fazer essa tarefa, né? E sabe como você descobre Deus? Simples. Se você começa a trabalhar o seu autoconhecimento, esse autoconhecimento vai te levar a Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Se eu vou estudar a Deus, eu vou me autoconhecer. Porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Como eu falei, eu não estou falando de religião. Eu estou falando de algo maior. Se você não concorda, eu te respeito de todo o meu coração. Não tem problema. Mas eu pauto a minha vida assim. Isso está transformando a minha vida. Dia após dia. E eu gostaria que você experimentasse disso. Eu gostaria que você, né, se permitisse experimentar isso. E como eu falei, não é religião. É algo muito maior do que isso. Tá? E eu quero que você organize o salão da sua alma. Eu quero que você pare. Eu quero que você desenhe. Eu quero que você escreva quais os quadros que fazem parte do salão da sua alma. Na área profissional, na área dos seus parentes, seus pais, né, convivência com os pais, irmãos, na área conjugal, na área de filhos, se você os tem, na sua saúde, no seu social, suas amizades, no seu servir, no ajudar e transbordar na vida dos outros, no seu financeiro, no seu profissional, no seu intelectual, no seu emocional, em todas as áreas. O que você vê em cada uma delas? Que quadro você vê? Organize isso. E comece a ver o que você tem que mudar nessa imagem, para que você possa mudar a sua mentalidade e mudar os seus resultados. Beleza? Então, ó, terminamos aí a nossa 8ª aula, né, o início, né, do nosso 2º ciclo de 7 dias, tá? E amanhã a gente se vê aí para continuar essa imersão maravilhosa. Beleza? Beijão no coração e até amanhã na nossa próxima aula.